Olá, boa tarde. Tudo bem? Bem-vindos à primeira edição do Voices. Eu sou Renata Isau, editora de cultura do Globo, e vou conversar essa tarde com Fátima Bernardes sobre a trajetória dela no jornalismo, no entretenimento e todas as vezes que ela precisou se reinventar nessa carreira que a gente acompanha há tanto tempo. Então, sem mais delongas, Fátima Bernardes. Boa tarde, Fátima, bem-vinda. Boa tarde para todo mundo. Eu sou uma senhora que precisa de óculos. Gente, vamos lá. Eu vou logo começar com perguntas. A Fátima fica à vontade para me interromper, se você quiser falar mais alguma coisa. Eu queria começar pela sua mudança do jornalismo para o entretenimento, que acho que foi em 2012, né? E foi num momento que me parece muito chave. Um pouco anos antes tinha sido criado o Instagram, que é de 2010. Um pouco antes, em 2006, se eu não estou enganada, o então Twitter, hoje X. E nesse tempo em que você entrou no entretenimento, essas redes, as redes sociais, adquiriram um tamanho na comunicação, né, que a gente nem imaginava, né, naquele momento. Como é que isso mudou o seu trabalho? Como é que isso te fez ir repensando o seu trabalho? Bom, boa tarde para todo mundo. Eu fui muito reticente, muito resistente. Até em relação ao celular, eu era aquela pessoa que era capaz de sair para ir trabalhar e esquecer o celular em casa. Eu não tinha, enquanto eu estava no Jornal Nacional, eu não criei nenhuma rede social. Eu tinha um Facebook com outro nome para postar, porque eu fazia dança, como faço até hoje, para postar fotos, trocar com amigas, mas muito fechado. E eu só fui criar um Instagram, ele é de 2010, e eu só criei em 2011, no fim, porque eu anunciei a saída do jornal em dezembro de 2011, e eu teria ali 6 meses, mais ou menos, até estrear o encontro. E aí eu achei que seria muito legal ter uma conexão com esse público. Mas o que surgiu dali em diante foi uma coisa impressionante. Eu nunca fui uma usuária do Twitter, eu sempre ele repostava coisas, eu raramente postei alguma coisa no Twitter, nunca foi uma rede que me pegou. O antigo Twitter, né? O agora X. Mas, aos poucos, eu fui notando o crescimento dessas comunidades nas redes sociais e de como elas poderiam ser úteis também na questão do programa. Nós tínhamos uma interação muito grande com uma plateia de 100 pessoas que assistia ao programa ao vivo e que ia criando essa comunidade, que depois seguia o programa, me seguia, e a gente tentava, de alguma maneira, entender o que aquelas pessoas esperavam ou desejavam. E isso culminou durante o período da pandemia, quando eu fiquei, né, sozinha no estúdio durante um tempo enorme, sem poder ter convidado, sem poder ter plateia, e a plateia foi toda virtual. As pessoas ficavam em casa, conectadas, os entrevistados também, e aí a gente lidou com algumas questões difíceis, que era muitas vezes um entrevistado do interior que, na véspera, tinha internet, no dia seguinte me avisavam, acabou a internet dele. Ele não tem, então você tinha que viabilizar, resolver aquela questão para que ele pudesse participar ao vivo. Então, foi uma ferramenta super útil naquele momento. Em nenhum momento eu me senti escravizada em relação a ela. Hoje eu uso muito mais, né? Porque, além de todo o processo que a gente vai falar, de depois ida para o Twitter, para o YouTube, eu me comunico com o público muito por essas redes. Mas eu sou uma usuária conservadora, no sentido daquilo que eu mostro ali. Eu entendo muito bem o que, para mim, é importante postar ali, o que eu decido compartilhar com as pessoas que estão ali, o que eu acho que pode ser realmente inspiracional, o que eu acho que pode ser frustrante. A gente estava conversando ali, eu fico muito preocupada com a dificuldade, hoje em dia, das pessoas de lidarem com frustrações. Está tudo muito rápido, rápido demais. Então, eu acho que nem sempre o que elas veem ali gera algo que é positivo para elas. Então, a minha preocupação é que eu poste coisas que possam fazer com que elas queiram fazer também, ou queiram ser. Então, eu posto muito sobre livros, sobre
passeios em parques, sobre caminhadas ao ar livre, mas você não vai me ver postando um prato de um restaurante a que as pessoas muitas vezes não vão ter acesso, ou nada que gere esse sentimento de, nossa, a vida é muito melhor do que a minha, porque não é, né? Então, ao mesmo tempo que eu não posto coisas chorando, eu compactuo. Então, quando eu tive o meu câncer, eu falei logo. Quando eu tive a separação, eu falei logo. Porque essa comunicação, para mim, tem que ser muito franca e muito direta, mas muito com aquilo que eu desejo mostrar. Então, eu fui percebendo, sim, nas pautas, a gente tinha muita sugestão que vinha pelas redes sociais, nas trocas, na forma como a gente passou, por exemplo, a pautar a questão do racismo dentro do programa, por conta da forma como as pessoas lidam com isso nas redes e como são criminosas essas participações. Então, assim, para mim, foi uma adaptação muito, que eu tive que fazer muito rápida, de 2011, quando eu crio, para 2012, quando estreia o programa, e como a gente passou, a partir daquele momento, a mergulhar muito nesse universo. Eu quero que a gente volte a essas suas escolhas, que eu vou chamar de editoriais, né, nas redes sociais, mas eu queria ficar ainda mais um pouquinho nessa sua transição, né? Queria saber se você teve um debate interno nessa ideia de ir do jornalismo para o entretenimento, porque nós, jornalistas, a gente é educado para não sermos notícia, né? Para não fazermos publicidades, uma série de questões que têm a ver com o compromisso ético do jornalismo, né? Como é que você se debateu com isso? Olha, tudo foi muito lento. Então, assim, no jornalismo de televisão, você já acaba virando notícia muitas vezes. Eu tive uma vida em que eu me casei com um colega de trabalho, virou notícia. Quando eu quis ter filho, eu tive trigêmeos, que naquele momento não era muito natural assim, por conta de um tratamento. Então, virou notícia. Eu precisei parar, eu fiquei 7 meses fora do ar por conta dessa gravidez, que era uma gravidez de risco. Então, o Brasil foi acompanhando. Eu ganhei centenas de sapatinhos de tricô, né? Se a minha mãe soubesse fazer crochê e tricô, ela não ia ter tido a chance de fazer um, porque eu ganhei de tudo que é cor que você pode imaginar. Então, eu ganhei de tudo que você para beber. As pessoas viveram essa gravidez e elas falam comigo até hoje como se nós fôssemos realmente muito íntimos. E a ponto de, às vezes, um amigo, uma amiga falar: ah, de onde você conhece? Eu falo: nunca vi. Mas é assim: e aí, Fátima, como é que estão as crianças? Estão morando fora, né? E aí, já voltaram? Ou então não estão morando fora, não. E aí, vem quando para o Brasil? É uma conversa que até você se localizar e dizer: meu Deus, eu não conheço essa pessoa. Então, eu fui aos pouquinhos acostumando que você chegava numa festinha, eu dizia: se não estiver dando certo, a festinha já acontece, que eu já chegava com 3. Então, você vai aos pouquinhos percebendo que fugiu um pouco já do seu controle essa questão de nunca virar notícia. Quando eu vou sair do jornalismo, quando eu fui para a Copa de 2002, então ali foi muito difícil não virar notícia, né? Então, foi acontecendo. Não foi uma coisa nem plantada, nem proposital, ela simplesmente aconteceu e eu fui me encaminhando para aquilo. Mas, por exemplo, na hora de pensar no encontro, eu não achei que era um programa do entretenimento. Eu fiz uma sinopse do que eu gostaria de fazer e encaminhei para o meu diretor de jornalismo. Ele, que ao ler, falou: isso aqui não é no jornalismo, isso vai ter que ser no entretenimento. Na época era o Otávio Floresbal, era o Schroeder, nosso diretor no jornalismo, que encaminhou para ele. E aí que a coisa toda começou a caminhar para o entretenimento. Eu gostei, porque assim, eu vinha de um momento de a gente trabalhar com a notícia do hard news, da notícia dura, do dia a dia, é muito difícil. E eram 25 anos fazendo isso. Os meus filhos estavam entrando em 2011, eles tinham 14 anos. Era uma fase em que eu queria começar a acompanhar essa volta para casa no fim do dia, mais do que o que eu fazia, que era levar na escola de manhã, né? Então, vários fatores fizeram com que eu quisesse um outro tipo de vida que não fosse mais ali, naquele horário, com aquele tipo de notícia. Claro que quando uma mãe perde um filho e diz: eu só vou falar com a Fátima, tem um sentimento de que, nossa, eu me conectei tanto com essa pessoa a esse ponto. Mas tem um peso disso também, né?
Tem horas que você não quer mais aquilo para o seu dia a dia, para a sua vida. E eu decidi aceitar essa transição. E aí, dali foi mais fácil, porque ali, por mais que o programa ele tivesse um compromisso de uma prestação de serviço, essa parte, para mim, estava ok. De vez em quando, a gente acabava mergulhando num hard news, não tinha jeito, mas eu tinha o colega do Jornal Hoje que eu podia chamar, era um outro, o meu foco passava a ser outro. Eu passei a conhecer todos os jovens que estavam entrando na música, era uma outra dinâmica no meu dia a dia e um outro horário que me agradou muito. Então, nesse aspecto, eu estava bem preparada para a transição. E tive muita tranquilidade, só falando da publicidade, com a própria TV Globo, que foi muito tranquilo para mim. Eu fiquei mais de 1 ano e pouco sem fazer nada de merchandising, porque eu queria que fosse com verdade, eu queria que fosse no momento que eu me sentisse mais pronta e que a gente fizesse alguma coisa que pudesse ser diferente, que eu achasse que para mim estava confortável. Depois, não, eu fui acostumando e aí eu fiz todo tipo de anúncio, desde o anúncio da bancada, de mostrar o produto. Antes, quando começou, o primeiro foi um banco, em que nós tínhamos uma analista financeira, em que a gente dava dicas de economia financeira, que foi um jeito de eu fazer de uma maneira que não pareceria falso para o público, né? Ele foi se acostumando e eu também, né? Eu te pergunto isso porque, quando a gente fala hoje com os estudantes de jornalismo, eu vou muito à universidade, chamada por colegas jornalistas que dão aula, e hoje eu já percebo que os estudantes de jornalismo querem virar produtores de conteúdo, né? E, às vezes, eu tenho a impressão de que a linha entre o jornalismo e o que se faz em rede social está ficando meio tênue. E uma coisa que eu acho muito, que me impressiona muito na sua trajetória, é que você faz essa mudança, mas isso que você falou, a mãe que prefere falar comigo, em nenhum momento você perde a sua credibilidade construída enquanto jornalista. Como é que você pensou? Durante muito tempo a gente conversou. Conversava muito com o William sobre isso. Até que ponto a mudança era jogar fora o que eu tinha feito? Ou até que ponto a mudança era utilizar o que eu já tinha feito para fazer o que vinha pela frente do meu jeito, né? Então, eu fico feliz de você dizer que eu consegui, porque é uma busca constante, né? Até hoje, seja agora no YouTube, tanto eu faço alguma coisa que tem uma cara muito mais jornalística, às vezes, uma entrevista longa, uma entrevista com uma pauta que eu quero abordar, como eu tiro a maquiagem diante das câmeras e faço maquiagem, faço comida e vou tentando fazer coisas que uma equipe muito jovem trabalha comigo e me ajuda a pensar. Eu queria te perguntar justamente sobre esse canal. Você tem um canal com 360 mil, 400 mil seguidores, Isso. né? Ir para o YouTube muda completamente a forma de trabalhar? Estar com os jovens, né? Que isso acontece com a gente no jornal, né? Todo mundo do videojornalismo, das redes sociais, são muito mais jovens. Eu acho que oxigena muito. Muito. O Encontro já tinha muito isso, era uma redação muito jovem. Era bem bacana, mas tinha mescla mais, né? Agora, com o YouTube, é todo mundo muito jovem, né? É todo mundo muito jovem. A gente brinca que lá no Encontro, uma vez, a gente estava fazendo uma pauta, voltando a falar de tecnologia, lá, vamos supor, 2012, mais ou menos 2013, e uma produtora chegou e falou: encontrei uma personagem ótima. Olha, ela passa e-mail, ela usa rede social. Quando eu vi, ela tinha 40 e poucos anos. Eu falei: não, olha só. Vamos falar aqui uma coisa. Essa pessoa não faz mais do que obrigação nessa idade. Então, assim, tem uns choques, assim, porque realmente tem uma galera muito jovem, mas a gente também, eu acho que oxigena porque a gente aprende muito a olhar um pouco com esse olhar também. E dizer que, de vez em quando, assim, isso para mim dá, isso para mim não dá. Claro que a gente tem muito mais vivência para poder escolher o que eu vou fazer e que vai ser bom para mim, o que eu acho que vai ser bom. Mas, às vezes, eu ouço, às vezes, tem uma sugestão que eu digo assim: gente, não é possível que as pessoas queiram ver isso. Fátima, vão querer. Falo: gente, não é possível. Não é possível. Vão querer. Mas você vai falar. Aí eu tento botar alguma coisa. Então, sei lá, queriam que eu fizesse me sugeriram fazer uma pauta, acho que ainda nem foi. Não sei, comentando o meu primeiro vídeo no YouTube. Eu mesma, hoje, 1 ano e meio depois, olhar e falar: me passou isso na cabeça, me passou aquilo. E foi uma coisa que, durante a conversa, rendeu.
Por outro lado, uma coisa que eu tive muita dificuldade, que a gente criou uma coluna, que é olho no olho. No olho. O que era isso? Era eu olhar para uma câmera e dissertar, falar sobre um determinado tema, sem ler, sem nada. No encontro também já não tinha teleprompter. Então, eu falava, gente, mas vamos escolher como? Aí eu falei, então vou escolher um tema que eu estou vivendo. Escolhi o primeiro, Ninho Vazio. E realmente as pessoas queriam, eles queriam essa troca, queriam saber. Hoje eu entendo um pouco quando eles dizem que me sentem até mais íntimos, porque no programa, por mais que eu desse muita opinião, a minha função era viabilizar o que as pessoas falassem, né? Fazer um meio de campo se fosse um time de futebol, né? Eu passava muito a bola. E aqui no canal não tem essa necessidade. Eu posso falar muito de mim, e as pessoas falam, por que você não fala sobre tal assunto? Então, eu sinto que tem uma vontade de ouvir muito sobre quem eu sou, e me surpreendeu também no início, porque se no Instagram eu tenho 13 milhões de seguidores, isso não vira imediatamente no canal. Tem públicos diferentes, necessidades diferentes, tem formas de conquistar esse público diferente. É tudo muito mais lento, até porque são, né, milhares, milhares, milhares de canais, né? Mas eu tô gostando da experiência, dessa troca. Eu acho super interessante. A gente tem semelhança, a gente faz reunião de pauta. Não sei se todo canal faz, né? Eu falo do meu, a gente faz reunião de pauta, a gente discute assunto, a gente vê onde se encaixaria, sobre o que eu quero falar. Mas eu tenho uma liberdade, principalmente hoje, de horário, e foi algo que me fez querer sair do encontro, né? Porque, assim, eu crio um programa, trabalho nele por 10 anos e peço para sair. Claro, foi pós-pandemia, que foi extremamente estressante voltar a fazer um programa totalmente jornalístico ao vivo, numa situação como foi a que a gente viveu. Foi difícil, acho que ninguém passou por aquilo e saiu igual. E eu descobri no mesmo ano da pandemia um câncer. Aí eu falei, opa, acho que agora eu vou dar uma outra virada nessa minha vida. Eu acho que eu quero outras coisas agora. E eu queria uma coisa mais leve, foi quando eu acabei indo para o The Voice, que eram as 3 últimas edições. E aí, depois daquilo, eu acabei de fazer o prefácio de um livro que vai se chamar A Era da Influência, do João Pedro Paz Leme, que é um dos sócios da Play 9. E ele dizia para mim, quando eu estava na TV, e ele também, ele falou assim, Fátima, você tem uma TV na sua mão. Você tem uma TV na mão. Você só usa a parte de conteúdo. Vamos usar a parte comercial, vamos usar o financeiro, vamos usar outras áreas dessa televisão, porque isso aqui é uma televisão. E aí foi que eu fui, aos poucos, imaginando essa minha TV, que tem um tamanho, que tem uma expectativa, que respeita o que eu, nesse momento, posso oferecer de espaço e de horário. Então, é interessante, essas mudanças são muito interessantes, né? Como, por exemplo, a gente vibrava, quando eu era do Fantástico ainda, que a gente conseguia ter um aparelhinho com 2 botões para as pessoas votarem 1 ou 2, o programa Você Decide, que a pessoa conseguia votar por telefone. Aquilo era uma novidade danada. Meu Deus, que novidade, como está moderno isso, né? E depois foi evoluindo a um ponto a que chegamos hoje, né? Onde as pessoas participam de tudo. Me assusta um pouco, até botei de brincadeira vindo para cá, botei assim, na ChatGPT, qual o futuro do entretenimento? Aí é muito curioso ver, porque é tudo assim... No futuro, muito breve, vai ter tudo sob medida para você. Você vai ter o seu anúncio, mas é tudo sob medida. Eu morro de medo desse sob medida, ou seja, a gente só vai ficar... Ou seja, se eu uso branco e preto, vou ficar usando branco e preto a vida toda. Porque eu não vou ser exposta a outras coisas que vão fazer com que eu pense que, embora eu deteste o Flamengo, o vermelho com preto às vezes fica bonito, gente, né? Mas não vou ter essa oportunidade, porque é tudo muito voltado a atender de imediato ao que te interessa, ao que você vê. Então, eu tento confundir o algoritmo, eu tento fazer umas coisas assim bem diferentes para ver se, né, ele me provoca um pouco, né? Esse sob medida dá medo. Imagino, mais ainda para quem apresentava um programa ao vivo sem TP, né? Pois é, tudo sob medida, né? Meu Deus, como é que vai ser isso? E aí voltamos à frustração. Se é tudo sob medida, e eu vou ficar só ficando satisfeita, né? E eu acho que tem outras formas da gente se entreter, de se divertir e de tudo,
mas sendo posto à prova, sendo contrariado, gerando reflexão, né? Não sei, né? Vamos ver. Estar na internet te fez criar novas habilidades, além das editoriais, né? Você falou que você faz reunião de pauta, pensa novos conteúdos, a sua Aham. equipe mais jovem traz novos conteúdos, mas você, por exemplo, aprendeu a pensar negócio, aprendeu a pensar, a buscar Mais ou menos. tecnologias. Negócio, eu sou meio ruim de negócio. Nunca foi a minha habilidade, não. E tem uma galera que, felizmente... Eu sou muito assim, o que eu quero e o que eu não quero dentro do negócio. Isso eu tenho total autonomia. Eu discuto. Sempre coloco também a questão do conteúdo, de ter algum tipo de coparticipação na hora do que vai ser dito ou escrito. Não sou boa nisso, não. Tecnologia, também não sou boa nisso, não. Gente, não dá. Eu consigo fazer as minhas coisas para postar, mas eu brinco, até recentemente brinquei. Gente, sempre que vocês ouvirem um vídeo assim mais bem editado, podem ter certeza que não fui eu que editei. Eu escrevi, pensei, mas não fui eu que editei aquilo, que eu não tenho nenhuma habilidade. E também não tenho essa... Eu tenho até medo, porque eu acho que é mais tempo que eu vou ficar ali. Eu acho muito bom poder fazer o meu texto no Notas, né? Que já é um avanço, porque era sempre no caderninho, tá, gente? No Notas. E aí selecionar, passar para alguém que possa depois dar uma cara, né, que combine com aquela mídia, né? Então, gosto de fazer, aprendi a fazer textos cada vez mais sucintos, né? Se a televisão, eu vim do jornal para a televisão já tem uma adaptação de texto, né? Porque você já conta com a imagem e você não precisa fazer um texto descritivo, que não é um show de Minha Viagem de Férias, em que você tem que explicar tudo. A imagem fala por si. Aprendi também isso, que você tem que ser muito objetivo. Claro que toda reportagem a gente tenta começar de uma maneira que a pessoa não mude de canal, mas na internet isso é muito mais rápido. 3 segundos são uma eternidade. Então, você, se em 3 segundos você não fisgou ali, as pessoas vão embora. Às vezes eu vejo alguém escrevendo um texto muito longo, um texto bonito. Aí eu falo, mas quem vai ler esse texto aqui nesta mídia? Porque a pessoa só faz isso. Só faz isso. E você perdeu horas escrevendo. Então, agora, pode olhar, meus, ó, pequenininho. Se eu quero alguma coisa mais longa, eu falo. Eu falo um olho no olho. Eu faço um texto falando eu mesma, porque aí eu tenho mais chance de fazer com que a pessoa fique. Mas de escrever não é o espaço, entendeu? Não é o lugar. E isso eu aprendi. Então, eu acho que eu aprendo muita coisa mesmo. Tem uma coisa que eu acho muito interessante no seu canal, que você tem esses vídeos mais longos, como Olho no Olho, as entrevistas, né? A gente até comentou mais cedo da sua entrevista com o Drauzio Varela. Você aborda assuntos muito importantes, né? Saúde, enfim. Mas aí, no meio, você faz um vídeo de maquiagem, né? Com uma sinceridade imensa, que eu brinquei com a Fátima, que é raro, né? Ela aparece no vídeo totalmente de cara limpa, e ela vai fazendo a maquiagem do jeito dela, que é a maquiagem de uma mulher da vida real fazendo a maquiagem. Como é que você fez? Não é essa, tá, gente? Essa aqui, caprichei para vocês, mas não fui eu que fiz. Mas a minha é um pouquinho diferente, a minha. Como é que você pensa? Você falou um pouco de leveza, né? Que depois do câncer, uma coisa que você queria leveza. Você acha que hoje a gente precisa desse mix? A gente precisa levar um pouco dessa leveza do vídeo de maquiagem, por exemplo, também para as redes? Porque está pesado. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho, não, eu tenho certeza. Pelo menos é o que eu busco, né? Eu não quero, em determinados momentos, eu acho que tem tempo, estou quase fazendo igual eu fazia para meus filhos. Hora de brincar, hora de ver televisão, hora de estudar, porque a gente precisa estabelecer algum horário para parar um pouco com isso e para que a gente voltar. Eu leio, felizmente, eu gosto de ler em livro de papel e eu também uso o Kindle de vez em quando, principalmente para viagem, mas eu acho que a gente precisa dessa leveza. E o que eu acho que é leve na questão do canal é que tanto eu posso fazer um vídeo, é o que render. Então, tanto eu posso fazer um vídeo de 8 minutos, de algum vlog, alguma bobagem que eu tenha visto, que eu queira compartilhar, como eu posso fazer uma entrevista de 1h10, né? Como eu posso criar playlists, como a gente fala, né? Criar colunas com determinado tema. Então, eu fiz um sobre entrevista com mulheres, nossas vivências.
E a gente fazia trocas, né? Mulheres de diversas idades, mais jovens e mais velhas que eu. E agora comecei nossas vivências com eles, porque também tem um ponto de conexão com homens, né? Com a vida deles, em que momento a gente se conecta? Com o Drauzio, que foi o que primeiro, eu já fiz 3, mas já colocamos uma, o ponto de conexão era a corrida, porque, não, gente, eu não corro. O ponto de conexão era a corrida, porque ele corre e eu tenho vontade de correr, entendeu? É só isso aí mesmo. Porque eu brincava, começava a entrevista com ele sobre isso, dizendo que, na verdade, não era uma consulta, mas eu tinha que fazer uma pergunta se eu tinha jeito, porque minha personal falou que em 5 meses eu correria 5 quilômetros. Já se passaram 7, eu não corro 1. Aí ele falou, talvez a corrida não seja o seu esporte. Eu falei, talvez não. E aí a gente fez muita conversa a partir da corrida, que é algo que é muito forte na vida dele, que ele começou aos 50. Então, foi muito interessante. A gente até fala de saúde, mas sempre voltado para isso. Óbvio, os trabalhos que ele fez ligados à saúde nas casas de detenção, a gente acaba abordando, mas o ponto de conexão foi a corrida, né? Que eu inventei porque não corro, né? É o desejo de correr. É o desejo só. Eu tenho esse desejo também, há anos. Tem uma informalidade, né, no seu canal no YouTube, que eu acho que é natural nas redes, né? Tem uma proximidade maior, né, de quem está se comunicando com quem está na audiência. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que você se preserva, né? Como é que você lida com a sua intimidade? Quais são os seus limites? Porque rede social, todo mundo quer saber mais, né? Sobretudo de alguém que é célebre como você, a gente quer sempre entrar na intimidade, né? E vemos mesmo produtores de conteúdo que mostram a sua casa, mostram, enfim, toda a vida íntima. Como é que você desenhou os seus limites? Quais são eles? Eu acho que, de novo, eu não fico confortável, né? Então, eu não fico confortável em ficar gravando no meu quarto, eu não fico confortável em mostrar o quarto de um filho, ou... Não fico. Então, assim, a gente fez coisas na cozinha, mas eu preferi que a gente alugasse um Airbnb para onde a gente foi gravar 2 quadros de culinária. Eu acho que tem que ter um limite. A gente está com a vida toda muito exposta. Quem trabalha com isso, então, é demais. Né? Como eu te disse, as pessoas falam com você como se elas fossem amigas íntimas, gera uma confusão de vez em quando, porque eu, às vezes, esqueço e que aquela pessoa talvez não me conheça mesmo. Então, eu estabeleço, e eu finjo, às vezes, não entender. Quando, né, vem uma solicitação, o que você vai fazer nas férias? Tem parte das férias que eu vou mostrar, né? Tem parte que eu não vou mostrar. Sempre foi assim, com o filho, sempre a gente teve muito cuidado com ele. Era uma outra época, parece um outro mundo, né? Eles são de 97, mas parece que era um outro mundo, graças a Deus. Tenho pena deles que vão ter filhos agora, né? Porque acho que é mais difícil. Muito mais difícil dizer não para uma coisa que está aqui do lado, né? É como se não fosse sair, como se, mas eu não estou pedindo para sair, eu não estou pedindo para... Não, mas isso aqui é tão perigoso quanto, né? Ou mais perigoso. Então, acho bem... Mas eu estabeleço... Eu não tenho nenhuma dificuldade, assim, nesse aspecto, não oferecer tudo que as pessoas querem, porque nunca vai ser suficiente, né? Então, assim, a história do tirar a maquiagem é um tipo de exposição que, para mim, tem um propósito. Eu já ouvi pessoas dizerem que não conseguem se ver sem maquiagem e nem fazer uma foto sem maquiagem. É muito, muito pesado isso. E, claro, de novo, muito mais sobre as mulheres. Então, eu acho que quando você tira a maquiagem ou você bota a maquiagem... Eu fiz as duas coisas, né? Já fiz uma... Eu vendo com uma outra roupagem. Eu nem sempre vendo com uma roupagem de, olha só, a gente precisa ser aceita do jeito que a gente é. Não é isso. Falo, olha só como é que eu faço quando eu chego do trabalho e vou tirar a maquiagem. E ali depois eu vou jogando uma conversa. Aí eu tiro a maquiagem. Aí no outro dia eu falo, e que tal agora vocês verem como é? Também não vou sair assim. Agora eu vou dar um jeitinho meu. Aí eu vou para o meu jeitinho. E aí isso gera um conteúdo. Eu fico muito impressionada, fiquei muito impressionada ao ouvir a palavra coragem, escrita por outras mulheres nos comentários. Nossa, que coragem você fazer isso sem maquiagem. E eu fiquei pensando, quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu entrei na vida adulta, coragem para mim era outra coisa. Eu vi a minha mãe a vida inteira não usar maquiagem.
Eu vi a minha mãe a vida inteira ser fotografada na festinha de Natal, no meu aniversário, sem maquiagem. Então, não precisa coragem, né? Nos dias de hoje, para muitas mulheres, é preciso coragem para isso, né? Elas vão ser julgadas, avaliadas, aceitas, respeitadas ou não, por conta disso. Então, por que não eu, que tenho esse lugar, não fazer algo diferente, né? E mostrar que é possível. Ah, meu Deus, mas vai aparecer uma ruga mais, uma ruga menos? Gente, vai aparecer. E olha, eu sou vaidosa, hein, gente? Eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu sou uma pessoa vaidosa, sempre gostei de maquiagem, sempre me arrumei, sempre. Então, não é assim, eu sou uma pessoa que nunca liguei, para mim é fácil. Não é. Não é fácil. Mas eu acho necessário, né? Porque senão a gente vai cada vez mais ficar mais escravo disso, né? Vai ficar mais amarrada nessa vida que não é assim, não é assim no dia a dia. Mas essa ideia da coragem eu acho bastante interessante você trazer, porque a gente sabe que as mulheres da nossa geração e anteriores, a gente olhava para a capa da revista, né? E aí, meu Deus, quando eu vou ser magra desse jeito? Quando eu terei essa pele? Né? Enfim. Hoje, isso é mais grave, né? Porque a mulher posta e ela é imediatamente julgada. Então, eu entendo quando uma mulher olha você fazendo um vídeo sem maquiagem, diz, nossa, que coragem, porque o julgamento é tanto. É E um aí, massacre, né? é um massacre, né? E aí eu me pergunto, você, da mesma maneira que eu imagino que muitas mulheres vão lá e comentam sobre essa coragem, com uma admiração, mas você já foi atacada também? Ah, sim, Como pois é que é. você Não, reage? esse coragem, muitas vezes, é um ataque. É assim, Olha, que coragem aparecer desse jeito, entendeu? É essa coragem. Que coragem aparecer dessa forma nas redes. Se eu tivesse dinheiro, eu já tinha feito não sei quantas plásticas. Se eu tivesse dinheiro, o que você tem, né? Porque também sabe que eu tenho, né? Você tem esse dinheiro para gastar com isso, né? Então, se eu tivesse esse dinheiro, eu já tinha feito isso, isso e isso. Eu falo, tá, né? Então, aquilo, você tem que estar muito tranquila em relação a você, ao que você faz da sua vida, o que você quer fazer da sua vida, o que você quer passar, porque estando ou não na televisão, eu continuo passando mensagens, né, o tempo todo. Você está na rua, você está em qualquer lugar, você é uma pessoa que vai estar passando. Como é que era o que a gente falava antes de falar influenciador, gente? blogueiro? Não, não, antes do blogueiro. Essa pessoa é formador de opinião. Já havia o formador de opinião, né? Mas, coitado, era o formador de opinião no âmbito dele, naquela seara, naquele grupo. Hoje em dia, todo mundo é influenciador, formador de opinião, ou então uma pessoa que dá opinião sobre algo que ela não sabe, sobre algo que ela não vive. Então, é muito difícil. E eu sempre acho que uma mulher que entra na página de uma outra mulher e critica, eu falo muito isso, e critica de uma forma violenta essa mulher, é alguém que é muito vítima de violência. E que ela incomoda, às vezes, ver que alguém consegue fazer diferente. Então, ela precisa, porque ela já é tão maltratada, que aquilo ali deve ser uma válvula de escape. Então, deixa ela ter aquela válvula de escape ali. Tudo bem, entendeu? Mas eu entendo que, em geral, uma mulher que critique muito outra tem um sofrimento muito grande, que não é meu, porque eu estou lá postando a minha retirada colocada de maquiagem, de creme que eu uso para de noite, porque, né? Então, eu entendo isso, mas eu fico triste de ver quantas pessoas, às vezes... Não é uma coisa que eu te diga, seria injusto eu dizer que é uma coisa massiva nos comentários das postagens, mas existe. Como existiu muito apoio quando eu comecei a namorar uma pessoa mais jovem, mas existiu crítica. De onde veio a maior parte das críticas? De mulheres. Essas mulheres estão bem? Elas estão saudáveis? Elas são, muitas vezes, vítimas de muitos massacres diários. E aí ela acaba descontando em alguém, entendeu? E aí, de repente, fui eu, porque ela precisa se apegar a alguma coisa que, para ela, é o certo, é o que deu certo para ela, então ela vai se jogar contra alguém. Então, eu trato com muita tranquilidade esse tipo de coisa. E reproduzir esse machismo para uma outra mulher, né? Às vezes é só uma maneira de botar para fora o que ela sofre. o que ela sofre, né? A frustração, né?
E você já encontrou falsas Fátimas nas redes? Eu digo, com Várias, gente. inteligência artificial Eu colocando o não sou seu rosto. nutricionista, eu não sou ginecologista, eu não sou, que mais? Médica, mas o que eu receito de remédio, o que eu receito de fórmula para emagrecer, o que eu receito de produto de beleza, que, gente, eu nunca fiz nada disso. Eu sempre falo, olha na minha rede lá, se está isso, né? Porque antigamente era assim, era uma foto minha mesmo, né? Do lado do anúncio, a pessoa podia se confundir. Agora é inteligência artificial. E não sou eu. Você olha, não sou eu, porque nem é feita com essa qualidade toda para realmente, porque realmente está cada vez mais difícil de identificar. Mas não sou eu, né? Mas é muito constante. Assim, quando é um fã-clube que usa o seu nome, usa a sua foto, isso não tem o menor problema. Mas existem campanhas, tem gente ganhando dinheiro, e é dificílimo você chegar nessas pessoas. Não, você não acha os sites não estão hospedados aqui, você não tem acesso a essas informações. É uma dificuldade. Às vezes é melhor você mesma fazer um post dizendo, gente, não sou eu que estou fazendo tal coisa, não sou eu que estou. Já encontrei da pessoa falar comigo. Eu comprei tal remédio, tal. Eu falar, não faça isso. Não faça isso, porque eu não sou médica, nunca receitei nada. Pois é, eu queria saber como você lida com isso. Não sei se você tem uma equipe jurídica que tenta medidas legais. Às vezes isso não é fácil. Se você prefere fazer posts e falar o seu A posicionamento. Play 9 tem uma equipe que olha, né? Se for alguma coisa que realmente vai causar um prejuízo muito grande ou que vai entrar em choque com alguma coisa que eu tenha de contrato, eles vão atrás. Outras vezes eu já tentei, é tão difícil que eu prefiro eu mesma falar e postar, ou então pedir para o pessoal do Fato ou Fake fazer, e a gente, ou de outros institutos, e a gente postar, que eu acho mais tranquilo. E falando de inteligência artificial, o que te preocupa neste momento e o que te empolga nela? O que me preocupa é o fato de você tornar mais, como é que eu vou dizer, mais forte, mais fácil as pessoas falarem coisas que não são reais e fazerem com que os outros acreditem. Porque ela vai estar vendo, né? Ela vai estar vendo falas de pessoas que ela admira. Isso me preocupa muito. Eu acho que se você tem o susto que foi, né? As bolhas do WhatsApp, né? As notícias divulgadas por tias e tios com força de verdade, né? De você chegar para uma pessoa e dizer assim, mas eu não fiz isso, mas a minha filha me falou, ela está mentindo para mim? Não, a sua filha recebeu uma notícia mentirosa de uma outra pessoa, né? É muito difícil você combater. Você imagina com a inteligência artificial. O que me empolga se a gente tiver sei lá, utilizações incríveis para a área da saúde, se a gente tiver, de preferência, coisas que não tirem emprego de muita gente também, né? Porque assim, eu estava vendo, porque você monta um cenário e sim, mas vai ser tudo assim? Vai ficar uma coisa meio, na minha visão, gente, não sou geração, não sei se vocês notaram, não sou geração.com, né? Então, eu acho que é tudo assim meio pasteurizado, sabe, com a mesma cara. Eu acho que a gente precisa da nossa interferência, mas eu acho que vale muito a gente avançar e a gente avaliar o que tem, o que vai oferecer. Mas eu ainda não sou uma pessoa apaixonada por isso, não. Eu estou mais no preocupada e assustada. A Suzana Lira, cineasta, que dirigiu agora o Salve Rosa, ela deu uma entrevista para o Globo, ela falou uma coisa que eu achei muito bonita. Ela disse assim, olha, se a inteligência artificial chegar ao cinema para facilitar o trabalho dos dublês, por exemplo, que é muito perigoso, para ser um adianto tecnológico que vai ajudar a gente a matar tarefas, eu acho ótimo. Mas aí ela diz assim, acontece que eu tenho uma preocupação com a jornada. Assim, eu nasci na Baixada Fluminense, tenho uma jornada que me fez chegar hoje no Alto Leblon, que é onde ela mora. Se eu for substituída por uma coisa que não tem jornada, eu acho que o cinema vai ser muito triste. Eu achei isso tão bonito. Porque é a assinatura, né? A jornada, a vida que a gente constrói, faz com que o produto que a gente põe para fora tenha essa assinatura, tenha essa vivência, né? Eu também, eu nasci no Meier e vim para um outro mundo.
É muito diferente. Seria igual? Eu prefiro acreditar que não, né? Eu prefiro acreditar que não. Mas vamos ver o que vem por aí. E Eu aí, ontem vi um filme tão fala. lindo que você falou agora do filme dela, que eu vi um filme chamado Livros Restantes. Eu fiquei pensando na inteligência artificial naquela hora do livro, porque é cada take, cada fala, cada respiração, é tudo tão especial que eu falo, será que vai ser possível fazer algo tão poético, tão bonito, tão tocante, a ponto de eu chorar no fim do filme com aquilo ali, né? Porque, assim, por mais que eu veja outros filmes de ação, que são maravilhosos, divertem, entretêm, né? Mas não é isso. E já tem uma utilização, né, de tecnologia gigante, né, sem atores, muitas vezes. Será que a gente vai... Bom, talvez não seja mais... Então, eu fico em dúvida se a gente vai conseguir. Eu acho que eu concordo com ela. Eu acho que a trajetória, a jornada, tudo isso vai para a nossa assinatura, vai para o que a gente põe, seja na rede social, seja num post que você faz, seja no trabalho que você estiver fazendo. E isso não só em comunicação, né? Eu acho que isso em tudo. Acho que um médico que tem uma trajetória de ser o primeiro da família que chegou a uma universidade, essa trajetória vai estar no atendimento dele, sabe? Eu acho que eu que tive avó analfabeta, isso vai estar na minha trajetória. Porque isso, de alguma forma, vai me fazer querer com que as pessoas entendam tudo que eu estou falando, absorvam o que for o máximo possível, que eu possa traduzir da melhor maneira possível o que eu estou aprendendo ou vivendo. Isso está lá dentro, tá no meu DNA, não tem jeito. Você tem uma longa carreira, né, Fátima, em duas áreas, né? Eu vou dizer que são duas áreas, E né? são, Jornalismo e né? entretenimento, apesar de, como acho que você deixou claro aqui, né, ter uma continuidade ao mesmo tempo, né? E são duas áreas que as mulheres abriram, né? Nós abrimos caminhos nessas duas áreas a ponto de termos mulheres que são ícones, né, do jornalismo brasileiro hoje e que são ícones do entretenimento. A gente tem uma história do entretenimento, né, desde Dercy Gonçalves, Hebe, Ana Maria Braga. Né? Como é que você vê agora nessas novas fases, inclusive com você aí no YouTube e outras mulheres abrindo esse caminho, a nossa presença, e já que estamos aqui falando de futuro do entretenimento, o futuro das mulheres na criatividade? Olha, eu acho que ela só falta se materializar em funções realmente de comando maior, né? Porque eu acho que a gente ainda precisa ter mais mulheres à frente de programas. Eu acho que a gente precisa ter mais mulheres chefiando. Eu comecei na Globo com Alice Maria sendo editora-chefe, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente tem no Jornal Nacional uma editora-chefe mulher. Com a saída do William, que era o editor-chefe, assumiu a editora que era a editora adjunta, que é a Cristiana Souza Cruz. Então, é muito legal a gente ter isso. Eu acho que a gente tem que ter mais esses espaços, né? Cada vez mais, porque nas redações a gente já é realmente uma maioria. Desde que eu fazia o jornal e a gente recebia toda segunda-feira alunos de universidade de comunicação, a gente via uma maioria muito grande de mulheres nessa área. Então, ontem esse filme que eu vi é dirigido por uma mulher. Então, eu acho que só falta isso mesmo, porque eu acho que a gente tem muito a contribuir com o nosso olhar, com a nossa forma de comando, que é um pouco realmente, eu acho que diferente, não tem a ver com doçura e firmeza, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente tem um outro olhar para a construção de equipe. Eu chefei programa durante vários anos e as pessoas diziam isso, que é uma forma diferente. Eu acho que a gente só tem a colaborar e para que a gente faça isso de uma maneira cada vez mais humana, mais sensível, mais próxima de quem está vendo, mas não entregando exatamente o que as pessoas querem, mas entregando aquilo que muitas vezes é preciso entregar. A partir das nossas jornadas, né? Que eu acho que no Exato, fundo é isso. A jornada das mulheres é diferente, né? É é uma jornada diferente, específica, né? Eu queria que a gente trouxesse. Gente, o tempo está acabando? O tempo acabou. Eu vou só, tá? Eu adoro desobedecer. Como eu sou mulher, eu preciso desobedecer. É rapidinho, tá? Porque a Fátima estava falando uma coisa lá dentro, a gente conversou um pouquinho antes de entrar. Você falou que seus filhos não têm Instagram, né? E que Dois, dois dos seus um filhos. não tem fechado e a outra tem aberto. Então, eu tenho os 3 perfis de filho. E você falou sobre a educação deles, né? Como
de certa maneira, foi uma bênção eles serem É, anteriores às redes sociais e que você está muito preocupada, inclusive, com o momento atual, inclusive com a frustração entre aham. os jovens. Acho importante a gente falar isso. É, porque tudo é muito rápido, né? Então, assim, você, sei lá, você ia procurar uma palavra no dicionário, né? Eu não sou, adoro poder botar lá e sair, gente, mas assim, a gente vivia uma determinado tipo de espera, havia todo um processo, né? Hoje está tudo rápido demais, até para a gente. A gente bota uma pesquisa qualquer que a gente queira no buscador de informação de notícia, qualquer coisa, aquilo não fixa. Você usa aquela informação, daqui a pouco você tem que voltar e pesquisar a mesma coisa. Não sei se já aconteceu isso com você. O tempo todo. Eu pesquiso a mesma coisa várias vezes. Eu falo, mas meu Deus, o que está acontecendo? Porque antes a gente escrevia, né? Antes a gente tinha um outro tempo. Havia o processo, né? Você tinha mais, você ia fazer uma pesquisa, você tinha, eles ainda pegaram essa fase de reunir as crianças, botar os livros. Hoje em dia não tem, as coisas estão cada vez mais individualistas, né? Individualizadas. Você pode fazer tudo sozinho. E eu me preocupo com a questão da frustração, porque não tem frustração. Qualquer coisa que você pergunte tem uma resposta, né? Antes, pelo menos às vezes, eu como mãe dizia assim: eu não sei, mas eu vou dar uma olhada, vou pesquisar para te ajudar. Eu não me lembro mais disso da época de escola, não lembro, mas eu vou. Não tem mais isso, né? Então tudo é muito rápido e tudo parece que tudo é muito acessível, né? Porque como muitas vezes as redes fica parecendo que tudo é muito fácil, todo mundo consegue tudo, todo mundo posta só o que faz de bem feito, então é tudo muito tranquilo. Às vezes, eu ouvi isso uma vez de uma terapeuta, na educação é muito importante a gente dizer para os nossos filhos, para quem nos pergunta, o que deu errado com a gente. É o que deu errado que ajuda. O que deu certo é pouco convincente. Então, se você às vezes ouve, né? Tá uma dificuldade com determinada coisa, olha só, eu também passei por isso e eu fiz assim, isso ajuda menos do que dizer assim, você sabe que uma vez eu passei por isso e não deu certo, mas depois passou, mas depois eu fui ver outra coisa. Então, o aceitar o que não dá certo e compartilhar o que não dá certo num processo de educação, eu acho super importante. Eu aprendi isso. Porque a gente, por querer, às vezes, ajudar um filho, você quer logo mostrar a solução. Não, mas tem solução, eu também vivi isso e deu certo, ó, passou. Não, não é assim. É bom dizer que não deu certo, que você se frustrou, que você não acertou, que você nunca vai ser boa naquele determinada coisa, né? Então, eu fico preocupada. Eu acho que a gente tem poucos momentos de frustração. E quando elas vêm com muita violência, né? Porque você não está acostumado, não está acostumado a nada. E frustrar-se é altamente educativo, né? Aham. É até aquilo e isso eu fiz, né? Eu só dizia para minha mãe que eu fui a um determinado lugar e já estou na casa de uma amiga, quando eu chegava na casa da amiga, se eu lembrasse de ligar naquele momento. Hoje em dia a gente tem uma angústia, uma necessidade, atrasa 5 minutos, se você está marcada um almoço, eu atraso 5 minutos, eu ligo para avisar, ou mando mensagem, estou atrasada 5 minutos. Sim, 5 Qual a minutos não é nada. necessidade disso? É verdade. Só para a gente terminar, Fátima, você olhando a sua carreira, qual o legado? Você se preocupa com o legado? Eu deixei este legado na comunicação. E se você acha que é possível e como fazer para deixar um legado nesta velocidade que a gente estava falando ali do scroll? Não sei, é difícil isso, né? Deixar um legado. Eu prefiro deixar coerência. É o que eu tento deixar. Assim, eu queria muito que as pessoas que um dia olhassem, como você fez aqui, elas identificassem autenticidade e coerência. Encontrando isso no meu trajeto, para mim já está legal. Porque eu sempre busquei uma forma de me comunicar, uma forma de chegar até as pessoas, de transmitir conhecimento e principalmente de ouvir histórias. Eu gosto muito de ouvir, embora eu fale muito também. Então, não sei se é legado, mas isso eu gostaria de ter. E realmente nessa velocidade a gente vê pessoas que o próprio, não sei se só o algoritmo, mas assim, às vezes tem uma pessoa que você estava acompanhando, de repente ela desaparece. Aí, às vezes, eu até vou, sabe? Eu tenho, às vezes, umas curiosidades de algumas pessoas,
mas realmente ela não está mais produzindo com aquela forma que te encantou. Então, acho que vai ser muito mais difícil para essas pessoas. Acredito que tem gente muito talentosa. Conheço pessoas que fazem um trabalho incrível usando as redes sociais, mas essas pessoas vão ter que ter uma capacidade de adaptação e de busca de novos formatos, de novos assuntos, de uma evolução mesmo, para que elas continuem relevantes. E eu sempre quis, o meu trabalho era coerência, autenticidade e relevância. Gente, esse combo eu acho um espetáculo. Deixar para as pessoas um exemplo de coerência, não é? Eu tento, né? Nesses tempos. Mas eu quero continuar, entendeu? Eu quero fazer novas mudanças ainda. Então, vamos ver. Fátima, obrigada. Adorei essa conversa. Obrigada a gente, todos obrigada. vocês. Obrigada, gente. A gente vai fazer um intervalo de 10 minutos só. E, em seguida, tem uma conversa, o Algoritmo na Moda, com Oscar Metsavar e Amê Reis.